A pergunta de US$ 1 milhão que não quer calar. Lula vai até o final do mandato ou não? Será que ele chega aos 4 anos de mandato e ainda pleiteia uma reeleição? Será que tem força o suficiente para isso? Não sei. Mas alguns comentaristas políticos já apostam no não. Exemplo, essa publicação aqui do Silvio Navarro, que diz o seguinte: em menos de um ano, Lula não tem mais um tostão para gastar, não tem votos no Congresso, virou um anão no exterior e vive escondido em Brasília. O que restou para fazer em mais 3 anos? Parece que as viagens de lua de mel do casal terminaram. Nós temos que fazer a análise de alguns pontos que foram aqui publicados aqui pelo Silvio Navarro. Em menos de um ano. Lula não tem mais um tostão para gastar? Será que é isso? Pois bem, esse é o primeiro ponto. Sem dinheiro, Lula não sai do lugar. Lula governou até hoje batendo recordes. Recordes e mais recordes de emendas secretas. É o bom e velho mensalão legalizado. Essa é a verdade. E ele utilizou esses recordes de emenda para aprovar quase nada de importante. Conseguiu emplacar ali a reforma tributária na Câmara dos Deputados para aumentar o imposto do Brasil, sendo o IVA mais caro do mundo. Nada mais. Derrubou, de certa forma, o teto de gastos, implementou um arcabouço fiscal que no finalzinho do ano ele joga na privada e dá descarga, coloca o Haddad como desmoralizado, e aí ele precisa de mais verbas para poder fazer a gastança que ele está fazendo esse ano. Não vai ter. Não vai ter. A própria mídia já começa a barrar e já começa a questionar. Não vai ter. Sem dinheiro, Lula não aprova nada. Com milhões de reais, milhões e bilhões, ele aprovou pouca coisa, conseguiu se blindar da CPMI, entre outras coisas, mas nada mais que isso. Então, de certa forma, o Silvio Navarro está certo. Sem grana. Lula está sem grana. Vamos lá. Mais um questionamento. Não tem votos no Congresso. Também é verdade, e eu vou tratar disso com vocês analisando essa matéria aqui do Estadão. Matéria do Estadão. Lula recebe 15 vezes menos deputados e senadores que o governo Bolsonaro no primeiro ano de governo. Tá. É 15 vezes menos, não é 15 deputados e senadores a menos, é 15 vezes menos. Então, para cada um que o Lula recebeu, o Bolsonaro recebeu 15. Essa é a democracia. Para cada um que o Lula recebeu, 15 do Bolsonaro. Quando o Lula recebe 10, Bolsonaro recebeu 150. Entenderam? E aí, o Lula só recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu o presidente do Senado, o Pacheco, e alguns ali, a Gleisi Hoffmann, os mais ligados ali, o Jacques Carvalho, ali do PT mesmo, nada mais do que isso. Ou seja, sem emendas e sem grana, Lula é um anão político hoje. Lula não articula mais como era antes. Lula não se cria. E se o dinheiro acabar, Lula sofre impeachment? Sim. Olha só o que diz a matéria do Estadão. No começo do seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de priorizar o contato direto com deputados e senadores, transferindo essa responsabilidade para os seus ministros, que, diga-se de passagem, não vem fazendo um trabalho muito adequado, tá? Não está conseguindo muita coisa. O pouco contato de Lula com os congressistas fica evidente na comparação com o antecessor Bolsonaro. O petista teve, com deputados, apenas 13 vezes no início do governo até meados de outubro. Ou seja, só 13 deputados e senadores foram recebidos pelo Lula. Pois é. E aí? Então, nesse cenário atual, nessa condição atual, se o dinheiro das emendas acabar, se realmente tiver uma contenção de gastos, se colocar um freio aqui, o Congresso fala, não, peraí, vamos colocar um freio, porque do jeito que está indo não vai dar. Qual vai ser o resultado final? Impeachment. Então, sim, se as previsões aqui do Silvio Navarro estiverem certas, a chance
de Lula não chegar até o final do mandato são grandes. Quer dizer que isso vai acontecer? Não, tem os conchaves, tem o STF, tem outros pontos políticos, mas já tem comentaristas políticos, gente do meio aí falando que Lula está cada dia mais enfraquecido, principalmente perante a mídia, principalmente perante os políticos, e se tornou um anão diplomático, um anão político dentro do próprio Brasil também. Vamos lá. Matéria agora que eu trato para vocês, matéria do Poder 360. A vitória de Milei pode frear a onda de esquerda na América do Sul, apesar dos bilhões e bilhões investidos. Só o Brasil, segundo uma denúncia da matéria Folha de São Paulo, autorizou, véspera de eleição, que a Argentina pegasse junto ao Banco Latino, onde o Brasil tem o governo do banco, a Simone Tebet, atendeu a um pedido do Lula, segundo a denúncia da jornalista, mas a Simone Tebet nega. Liberou $1 bilhão, ou seja, 5 bilhões de reais para o governo argentino, que não tem nem condição de pagar, está quebrado. E aí, segundo a matéria aqui, em 4 anos, 4 países trocaram governistas de direita. Em 2023, 9 países estão sob comando esquerdista. Ou seja, agora é onde a gente vai começar a ver, porque nós temos aqui o Lacalipou, no Uruguai, são poucos países de direita. E será que a onda de direita vai começar a voltar? Olha, apesar dos pesares, o povo está acordando. Mesmo que a gente tem denúncia dessa liberação de recursos do banco, denúncia de empresas chinesas fazendo publicidade contrária ao Milei e a favor do candidato de esquerda, porque Milei já falou que não vai negociar com a China. Nós temos chineses sendo pegos com dólares envoltos ao corpo dentro da Argentina. Algo de errado não está certo. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em janeiro, 9 dos 12 países da América do Sul estão sob comando de governos de esquerda. Nos últimos 4 anos, 4 países trocaram governistas de direita por líderes progressistas. Na Argentina, que atualmente é governada pelo peronista Alberto Fernandes, o cenário pode mudar. O candidato de direita Javier Milei disputa o segundo turno das eleições, que serão realizadas em 19 de novembro. A única o único instituto de pesquisa que acertou que o candidato da esquerda, o Massa, seria o mais votado na primeira eleição, agora ele já falou que Massa perde no segundo turno. A terceira colocada já declarou apoio ao Milei contra o Massa, então está na chance da gente ver uma reviravolta na Argentina e, efetivamente, a gente vê aí um governo de direita subir ao poder na Argentina, quebrando essa tal onda rosa aí da esquerda na América do Sul. Vamos lá. Outra questão. Temos que estar de olho nas eleições municipais. O Gustavo Gaia, ele fez uma publicação. Gustavo Gaia cresce em pesquisa para a Prefeitura de Goiânia. Antes ele estava com 11%. Então, temos uma candidata petista, temos o senador Vanderlan, que já tentou na última eleição, não conseguiu também, e temos o Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, que estava com 11%, cresceu para 14%, e a chance do Gustavo Gaia crescer com o apoio do Bolsonaro é gigantesca. Eu só tenho a agradecer pelo imenso apoio que recebo toda vez que ando por Goiânia. A Bia Kiss ainda veio e comentou, né, aqui, né, bota fé, falando que apoia, né, que realmente concorda com o Gustavo Gaia para Goiânia. E é isso, efetivamente a gente tem que abrir os olhos para entender que as eleições de 2024 serão uma prévia para 2026. E elas vão dizer muito, muito sobre o Brasil que nós teremos nos próximos anos. Então, assim, a gente precisa estar acompanhando e antenado desde o início, para que não aconteça situações como essa. Olha só. O Ale Freitas, que é do Partido Novo, ele citou aqui uma publicação, passando rapidinho para lembrar que esse tweet coerente e sensato do meu amigo Paulo Ganimi. E aqui eu vou citar essa publicação do Paulo Ganimi que ele publicou. Essa publicação aconteceu em 10 de outubro de 2022, período eleitoral do ano passado. Ele
líder do Partido Novo, grande amigo Paulo Ganimi. Inclusive, vou dar um spoiler aqui. Recebi um convite muito bom do Paulo Ganimi da gente começar um projeto aí com um curso para preparar aquelas pessoas que querem fazer a diferença em 2024. E eu vou estar nessa empreitada aí com o Paulo Ganimi. Esse convite foi muito interessante e eu acredito que vai ser bom para vocês. Mas não vou dar muito spoiler aqui não, depois a gente fala sobre isso. O que o Paulo Ganimi, mesmo novo, não sendo base do Bolsonaro, escreveu? Ele escreveu o seguinte: se você não vota no Bolsonaro, pois quer dormir tranquilo, saiba que você não poderá dormir tranquilo se o Lula ganhar. Nem dormir, nem comer, trabalhar, se expressar, falar mal dele. Você pode não ter culpa do que aconteceu até aqui, mas daqui para frente você também é responsável. Isso aconteceu em outubro de 2022. Lembrando que o Paulo Ganimi não é apoiador do Bolsonaro, mas jogou a fita real. Vou até repetir para que você possa ver. Se você não vota no Bolsonaro pois quer dormir tranquilo, saiba que você não poderá dormir tranquilo se o Lula ganhar. Nem dormir, comer, trabalhar, se expressar e falar mal dele. Você pode não ter culpa do que aconteceu até aqui, mas daqui para frente você também é responsável. Acho que foi sensato. Acho que foi sensato demais e representa absolutamente o Brasil de hoje. E aí eu vou citar aqui uma publicação do perfil Quebrando Falácias de um prefeito, tá, lulista, que hoje manda um recado para quem apoiou o Lula. Isso aqui em 30 de agosto de 2023, fazendo campanha para o Lula. Ouça só. 69% dos votos. De cada 100 pessoas, 69 votaram em Lula. E eu não pedi para não votar, não. Como eu disse, meu partido está aliado a ele. Então ele tem que ter compromisso, principalmente com o Nordeste, porque ele é nordestino. Foi ali perto de Garanhuns e até que ele nasceu. Aí os prefeitos que votaram nele estão todos revoltados. Então, vocês acabaram de ouvir aí, mais de 3 milhões de reais que nós deixamos de receber. Meus amigos, 3 milhões de reais é dinheiro que eu calço 40 ruas em Belo Jardim. Então como é que eu vou tapar o buraco nesse município? Nenhum prefeito vive sem FPM, nenhum prefeito vive sem ICMS. A renda que nós apuramos aqui em Belo Jardim é insuficiente. E é exatamente isso. Fez o L, apoiou, e hoje os prefeitos estão chorando, dizendo que não tem repasse chegando a eles. E aí a gente vê recordes de investimentos, onde? Investimentos na base petista. Municípios, principalmente, que tiveram uma base de apoio, deputados bolsonaristas, esses não estão recebendo nada. E aí eu te pergunto, é pela população? Nunca foi. É pelo projeto de poder. Então, os prefeitos hoje amargam, juntamente com a sua população, um erro político. E esse erro político nós temos que resolver agora em 2024 e depois em 2026. Isso é fato, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Obrigado por ter ficado aqui conosco, acompanhando um dia todo aqui de matérias, um domingo, a gente trazendo conteúdo, gravando aqui para vocês. E eu te agradeço e agradeço muito, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.